minutos. Alexandra, Caio, na teologia relacional, onde cabe o evangelho? Não cabe bem, né? E ao mesmo tempo cabe, porque Deus, sinceramente, não está preocupado com a teologia relacional. Deus tem misericórdia da teologia relacional. Assim como ele tem misericórdia da teologia dogmática dos protestantes, como ele tem misericórdia da teologia sistemática dos protestantes, como ele tem misericórdia das dogmáticas católicas, porque tudo isso é um grande besterol. E entre elas a relacional. Então, se Deus fosse levar a sério as nossas teologias, nós estávamos todos danados e ferrados. Graças a Deus, Deus não leva isso a sério. Deus apenas quer saber se o indivíduo da teologia da relacional continua a crer que Jesus é o único Senhor, é o único caminho de salvação, é o Cordeiro eterno imolado antes da fundação do mundo. Se ele disser sim para isso, o Senhor diz, tudo bem. O mais é paciência de Deus até o dia em que na prática o cara tiver que entender. Porque enquanto o sujeito não levou um cacete violento que o coloque na cara do absurdo, não o absurdo dos outros, sobre o absurdo dos outros a gente teologiza e filosofa. Do absurdo dos outros. de nós mesmos. Na hora que vem o cancro mole e entra no cara, aí ou ele perde a fé, ou ele aprende na mesma hora a teologia relacional, não como a descrição, que é Deus dialogando com a humanidade, crescendo com a humanidade, a soberania relativa de Deus absorvendo se relacionando com dons humanos. se arrependendo e crescendo com os humanos, não é? Essa é simplificadamente a ideia. Então, não nesse sentido, que é uma tolice total, mas surgirá então nesse caso uma teologia de relação com Jesus. Quando surge a teologia da intimidade com Jesus, acabam as teologias relacionais, que ficam fazendo essa viagemzinha infantil de querer entender Deus o suficiente para que ele se torne palatável para as demandas filosóficas que dizem o Deus completamente soberano é absurdo para o meu entendimento filosófico. Assim como a liberdade total do homem é impossível para a minha compreensão sociológica, histórica e psicológica. Então tem que haver um meio termo. E no meio surge a teologia relacional, onde Deus evolui com a evolução humana e o homem evolui com a revelação divina, feita pela evolução de Deus, simplificadissimamente. Então essa é a grande tolicezinha. Cabe evangelho? Não. Cabe apenas o crente, sob a misericórdia de Deus, a graça de Deus, na esperança de que ele cresça para atingir o entendimento que o faça ver o quão tolo ele tem sido enquanto se dedica e labora nessa materinha de Mobral da consciência espiritual do Evangelho. Não é? Agora, é algo que o indivíduo ou experimenta ou então brinca disso. Agora, para experimentar só tem dois caminhos. Ou a experiência de Deus mesmo nele, que vai comunicar a ele um entendimento que excede a todo entendimento, mas que, no entanto, é um entendimento. Excede ao entendimento de como o entendimento ser explicado. Mas não excede a percepção inexplicável que entra nele e que conta para ele a história inteira de um absurdo para o qual não se tem códigos para transferir a informação, mas que no coração faz sua síntese total. Ou entra na gente pela via da amizade de Deus, ou entra na gente pela via do cacete. Aí, meu amigo, quando começa a doer demais, o cara já não tem mais nem ânimo. Isso aí é porque não está doendo muito. Aí desenvolvem-se teologias, inclusive a relacional. Mas, na hora que o bicho pega, ou o cara se desrelaciona com Deus de vez, ou ele se relaciona com Deus de vez, e não há de se relacionar com Deus de vez, ele vê que está tudo explicado na fé que confia. E mais do que isso, ele começa a entender. Mesmo se alguém perguntar, ele não sabe explicar. Mesmo que ele não possa compreender. Esse que não sabe explicar para outro, não tem Porque palavras. O que se diz que se alcança um entendimento que excede o entendimento. Mas se alcança o entendimento.
que excede o entendimento. Então, alcança. Então ele não consegue nem explicar. Não, mas ele sabe para si. Pois é, entendi. Isso tem coisa que... Sabe para si. Existem coisas que eu sei para mim que me faltam códigos humanos. Para conseguir explicar. Já tentei de todos os E olha que modos. você é verborrágico, pensa. E eu acho que sou um pouquinho mais do que verborrágico. Eu ilustro com simplicidade pensamentos difíceis de entender. É. Mas mesmo assim, me transcende. Porque se não me transcendesse, não excederia o entendimento. Se não excedesse o entendimento, era uma teologia. Se fosse uma teologia, era um ídolo de pensamento. Construído pelo artesão filosófico. Só isto.